Agora nós vamos compreender um pouco o funcionamento do CSS. Nós utilizamos a linguagem CSS para poder fazer a parte de estilização das páginas, toda a parte de layout e embelezamento, podemos assim dizer, de um código de uma página web. É muito importante que a gente utilize as ferramentas certas para as coisas certas. Então, quando nós utilizamos o HTML, nós utilizamos para, para criar as marcações, as tags e poder colocar todas as informações de uma página nas suas respectivas tags. E usamos o CSS, então, para poder colocar esses elementos na posição que melhor, que melhor se encaixa dentro de uma página, e também para utilizar as melhores cores, espaçamentos, bordas, margens. Para tudo isso nós utilizamos então CSS. É muito comum nós percebermos que em alguns códigos o desenvolvedor acaba por fazer isso utilizando o HTML, embora essa não seja a função dele inicial. Então, nós vamos dar uma olhadinha de como que nós podemos utilizar o CSS de forma bem, bem inicial e depois podemos utilizar algumas outras ferramentas e frameworks que podem facilitar o desenvolvimento de estruturas mais complexas. Mas precisamos conhecer o básico de funcionamento de um CSS para que a gente possa então fazer algum tipo de ajuste quando for necessário. Então, para isso a gente vai iniciar nosso projeto tendo uma pasta aqui chamada CSS. Então aqui nessa pasta nós vamos criar um primeiro arquivo que nós chamaremos de visão geral. Visão geral.html. Apenas para que nós tenhamos uma visão geral de como funciona um código de CSS. Como é que funciona a estrutura dele. Veja, eu vou colocar aqui um HTML básico, depois nós vamos fazer isso aqui separado, sem precisar criar toda a estrutura do HTML. E aqui eu vou criar uma parte de estilo. Eu vou criar então aqui a parte do corpo, texto. E aqui então eu vou colocar a minha configuração. Até posso colocar esse estilo aqui então dentro de um head, cabeçalho, e colocar esse estilo então aqui dentro. E dentro deste do corpo que eu vou desenvolver, nós vamos criar uma div com uma classe chamada nome seletor. Então veja que eu vou utilizar o VS Code para fazer isso e vou fazer com um ponto nome traço seletor e vou dar um tab ou um enter, né? Ele vai preencher para mim. E aqui dentro eu só vou colocar o nome do meu seletor como um conteúdo aqui dentro. Vou colocar aqui exemplo de uso CSS, visão geral CSS. Veja, eu vou abrir agora essa página e ver como é que ela está, né? Então, vou abrir aqui, geral, vou mandar abrir o navegador. E está aqui, vou aumentar um pouquinho essa fonte. Veja, então está aqui, né, o exemplo do uso do CSS. Agora o que nós vamos fazer é colocar algumas características de CSS para que a gente possa ver como que a gente pode utilizar, então, esse código, né, da melhor forma. Então, veja, a ideia de uma tag CSS é mais ou menos essa daqui. Ó. Eu tenho um seletor, então eu vou colocar o nome do seletor, qualquer aqui, então eu vou colocar aqui o nome do seletor. Neste meu caso, como eu quero que o nome do seletor com que eu quero trabalhar é uma classe do código HTML, eu coloco um ponto aqui na frente. Nós vamos ver depois os outros tipos que também existem. Então, eu vou colocar aqui um abre e fecha chaves. E dentro desse bloco de abre e fecha chaves, eu vou trabalhar então com as propriedades do CSS que eu quero, que sempre trabalha-se com chave e valor. Né? Então, e pode ser de vários tipos essa chave e valor. Eu vou, neste primeiro momento, apenas colocar uma cor de fundo, background color. Vou colocar, escolher uma cor qualquer, eu vou escolher aqui essa cor aquamarine, que aparece aqui. E vou mudar a fonte, né? Fonte, eu vou mudar para uma cor azul. Eu vou salvar aqui neste caso agora. Volto para o navegador. Voltar para o navegador e vou atualizar. Então veja que já mudou a cor daquela div, né? E já mudou a cor do texto. Mudou a cor de fundo e mudou a cor de texto. Eu posso ter várias formas de poder colocar valores, né, nesse meu código. Então vejam que neste momento nós colocamos um único valor. Eu posso colocar aqui várias informações. Por exemplo, eu posso colocar com opções. Vou colocar aqui um comentário, né? Um comentário abre e fecha. Eu posso colocar um Ctrl barra assim. Eu posso ter, por exemplo,
várias opções de resultado, né, de valor. Por exemplo, numa fonte family, posso colocar aqui a fonte family, por exemplo, Helvética. Se ele não achar, então, ele vai colocar uma fonte sans serif. Então, ele procura pela fonte Helvética no computador, no browser. Se ele não encontrar, ele usa uma fonte sem serifa padrão do sistema operacional. Neste caso, então, se eu atualizar aqui a visualização, né, atualizar a visualização, veja que já mudou a fonte. Então, eu tenho mais do que uma opção para apresentar neste caso. Eu também poderia utilizar valores. Então, por exemplo, posso utilizar um valor aqui com unidade, né? Vou colocar um comentário. Então, valores com unidades. Então, por exemplo, eu posso colocar a altura daquela div. Falar que essa altura, por exemplo, ela vai ter 100 pixels. Um pixel não é necessariamente o pixel igual ao do computador, mas é bem próximo disso, né? Então, neste caso, nós apresentamos. Agora eu tenho uma altura de 100 pixels. Eu poderia também colocar como um elemento aqui mais do que um valor. Então, por exemplo, múltiplos valores, né? Então, a gente chama isso de shorthand. Então, deixa eu colocar aqui, né? Múltiplos valores ou também um shorthand, né? Então, como é que seria isso? Por exemplo, eu posso colocar uma borda. Eu posso falar aqui que nesse caso, a borda ela é pontilhada, por exemplo, dashed, borda pontilhada de 3 pixels. Eu quero colocar uma borda preta, black. Coloco aqui uma borda preta, salvo. Então, neste caso, quando eu apresentar aqui, eu tenho uma div com uma borda pontilhada com valores preto. Eu poderia também colocar só a cor da borda, poderia colocar só a espessura da borda, só o tipo da borda, mas usando essa propriedade, então, border, só border, neste caso, ela nos permite colocar todos os valores, né, que eu quero numa única função. Eu poderia também utilizar uma função, né, para poder apresentar esse resultado. Eu poderia fazer, por exemplo, dizer que a largura dele vai ser igual a um cálculo de, por exemplo, 70% da largura da minha página, sei lá, menos 30 pixels. Então, eu pego 70%, menos 30 pixels, vou salvar, volto e atualizo. Então, olha, eu tenho que diminuir para 70% menos uns 30 pixels. Poderia mudar aquele valor de menos 30 pixels para menos 100 pixels. Salvo, volto. Tenho aqui um valor um pouco menor do que eu tinha antes. Então, veja que são algumas formas que eu tenho de utilizar de poder utilizar o CSS e apresentar. Eu mostrei aqui que nós colocamos como uma classe, mas eu posso também referenciar diretamente as tags do HTML padrão, uma div, um body, um a, p, as tags que eu vou utilizar. Então, por exemplo, uma tag comum, né, que nós temos é a tag body. Eu poderia, por exemplo, na tag body, dizer que essa tag aqui tem uma cor de fundo, colocar uma cor, essa biscuit. Nós não estamos preocupados muito com a beleza que vai ficar esse código, né? Então, só para poder perceber bem a diferença de um elemento e outro. O corpo, que eu estou referenciando pela tag, então não tenho ponto nenhum. Neste caso, então, eu vou colocar no corpo todo um fundo de essa cor biscuit. Vou apresentá-la, então. E na hora que nós atualizarmos, tem uma cor diferente no corpo. Então, eu posso acessar tanto, uma classe como uma tag. Também eu posso acessar atributos, que nós vamos ver mais para frente, ou um ID. Né? Vamos estudar isso para frente. Perceba que ficou uma margem aqui. Essa é a margem padrão que já vem do navegador. Se eu vier inspecionar esse elemento, né, e aqui inspecionar todos esses valores que estão sendo apresentados, percebe que já tem uma margem padrão aqui, que é uma margem que já vem do navegador, né? O display, ó, o body já tem um display block que já vem do user agent, que é do user agent é o navegador, é o browser, no meu caso aqui é o Chrome. Por padrão já vem com uma margem de 8, né? Isso, o navegador já coloca essa margem. Então eu poderia tirar essa margem do display block e colocar como 0. Daí, então ele vai grudar esse elemento lá no cantinho. Eu vou apresentar esse aqui para você, vou alterar aqui e vou mudar a margem
né, para 0. Então vamos ver que essa margem também pode ter várias configurações, vamos dar uma olhadinha já nisso depois. E volto. Então agora, se eu atualizar a página, eu vou voltar aqui na página, se eu atualizar, então ó, já não tenho mais a borda. Então é uma outra forma também que eu tenho de fazer essas alterações dentro do meu ambiente de CSS. Então, recapitulando, eu crio um nome de um seletor, e esse seletor depois eu referencio aqui na página HTML. Eu, neste caso, quando eu começo com ponto, seletor é porque é uma classe. Quando eu não começo com nada, né, é porque é uma tag. Ainda podemos ter atributos e ainda podemos ter identificadores, IDs, para poder utilizar e poder referenciar. Também podemos ter pseudos classe, pseudos elementos. Vamos dar uma olhada disso nos próximos vídeos. Por enquanto, essa é uma visão geral do funcionamento de um CSS.